Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui na nossa mesa para a gente falar sobre saúde, educação e principalmente política, tanto de Conquista quanto da região também. Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias. Olha, hoje vem um convidado especial de um local que tem umas cachoeiras. É verdade. Eu tenho certeza que você aí já conhece esse lugar, que se chama Ibicoara. E o nosso convidado de hoje é ele, Haroldo Aguiar. Ele é comerciante e ex-prefeito de Ibicoara. Na cidade, ele ocupou o cargo de prefeito entre 2017 e 2020. Ex-prefeito Haroldo, ou então Haroldo, podemos chamar assim. Seja muito bem-vindo à nossa mesa, ao nosso podcast. Vamos bater um papo bem legal aí. Sim, vamos sim. A gente agradece pela oportunidade aqui, é um prazer imenso. Maravilha, então. Então, assim, conta pra gente, assim, de início, a sua trajetória. Como é que você chegou na política? Como foi esse processo que você foi prefeito de Ibicoara? Conta aí um pouquinho dessa história. Na verdade, eu sou de uma família de políticos, né? Meu pai já foi prefeito por 2 mandatos em Ibicoara. No segundo mandato dele foi interrompido pela lei da natureza, né? Ele faleceu no mandato e sempre participei. Eu sempre participei de todas as campanhas em Ibicoara. Já fui apresentador de comício, carro de som, já trabalhei com tudo. E sempre tinha esse sonho de realizar, de fazer um trabalho pela sua cidade. E em 2016 houve essa oportunidade. Juntei com uns amigos lá, uns colegas, um grupo muito bem feito, um trabalho muito bem feito. E o povo confiou, e me elegeu como prefeito e fez esse trabalho. Mas a política sempre corre nas veias mesmo. No sangue, né? No sangue. Ô, Haroldo, até ser eleito em 2016, você nunca tinha disputado uma eleição. Conta assim, o que motivou você pegar e falar assim, eu vou nessa, porque tipo assim, antes nunca tinha surgido essa possibilidade? Sim, nunca. Assim, na verdade, como eu estou te falando, esse desejo a gente sempre tem. Eu sempre tive esse desejo. Eu não participava diretamente como candidato, mas sempre apoiando. Os candidatos, eu sempre fui uma referência do Haroldo tá apoiando fulano de tal. E eu sempre tive essa virtude, esse prazer de participar da campanha, mas de uma forma participativa mesmo. Eu ia para cima, eu vou para cima, eu gosto de fazer parte. Eu não sou simplesmente assim, eu vou votar. Eu vou e entro mesmo de campanha, de cara e coragem na raça e sempre participei. E esse desejo foi assim, né? Vinha construindo isso, tinha tentado, passava na cabeça algumas vezes realmente em ser candidato. Mas aí quando foi em 2016 eu falei, não, agora acho que chegou o meu momento de testar mesmo o meu potencial, na verdade, com o povo, né? Vamos ver o que o povo acredita. E tive o sucesso, né? E já fui logo para prefeito, né? Pra prefeito. Chegou chegando. Na gestão do seu pai, você chegou a atuar ali no centro administrativo? Não, eu era muito novo. Quando meu pai faleceu, eu só tinha apenas 8 anos. Então... eu era muito novo. Mas estava sempre ali vendo a movimentação, tinha o exemplo em casa, né? Sim, e na sequência teve meus tios também, né? Meu tio, que foi prefeito por 2, 3 mandatos, um amigo lá também que foi prefeito também, a gente sempre participava ativamente, né? Nunca tinha ocupado cargo algum, assim, como secretário, outros cargos, assim, nunca ocupei. Mas sempre participava, sempre opinava, dava opiniões, falava o desejo da gente, as opiniões eu sempre tive. Depois da sua gestão, né, em 2020, você não consegue a reeleição em Ibicoara. O que você acha quais foram os motivos que prejudicaram naquele processo eleitoral, né? O que você acha assim, que foi determinante, né? Na verdade, Wilson, eu acho assim, a minha reeleição aparentemente estava muito tranquila. Houve um fato extraordinário que foi a questão da pandemia. Eu acho que assim, pode ter sido que algumas cidades, a pandemia pode ter contribuído com alguém. Agora, para mim lá, principalmente, eu acho que foi um dos fatores determinantes. E, na verdade, a minha disputa lá também foi com um candidato que já vinha disputando as eleições, já tinha tentado 2, 3 vezes, e ele é de um distrito, que o distrito lá é maior que a sede. Isso também foi Isso é determinante. É determinante também. Né? Foi uma eleição, eu tinha consciência, sempre tive a consciência que mais cedo ou mais tarde, um candidato do distrito iria chegar ao cargo de prefeito. Mas, assim, infelizmente aconteceu no meu mandato. Foi interrompido um trabalho que a gente vinha fazendo.
A pessoa no primeiro mandato, geralmente, ele não consegue se organizar 100%. Eu tinha alguns segmentos que estavam funcionando, estava 100%. Enfim, mas o povo, a gente tem que acreditar, e eu sempre sou assim, eu acredito muito no potencial do povo e eu respeito a opinião deles. Muitas vezes o povo quer uma mudança, nem que seja para pior, mas a pessoa quer uma mudança. Se é o povo, se é a opinião do povo, você tem que aceitar. Mas a minha gestão, eu acho que assim, um dos fatores predominantes para mim foi a pandemia. Eu ia perguntar exatamente isso, se foi o fator principal assim, que você acredita que tenha sido. Porque, querendo ou não, prejudica, né? Sim, enfraquece a campanha, sim. aquele contato com as pessoas direto, né? Enfraquece a corrida eleitoral e o reflexo também na economia da cidade, que acaba que a pessoa relaciona, né, Haroldo, com... E, de certa forma, quem está no mandato, como a gente estava numa época totalmente que nunca tinha acontecido no Brasil, a questão da pandemia, quem está no mandato, sempre as regras perante as leis é mais severas. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode participar, não pode ter movimentação. O prefeito, ele fica meio que engessado. Enquanto que o adversário, ele vai fazendo a... Porque você é uma pessoa pública, né? Então, assim, sempre tem aquela questão fulano está fazendo aglomeração. Como tem que dar o exemplo, isso, né? Dar o exemplo. Então, assim, você fica preso, mas o seu adversário não. Então, isso também foi... Por isso que eu falo que a pandemia foi um dos fatores. Isso eu acho que foi um dos fatores determinantes. E também a prorrogação das eleições. Sim, sim. Você... dilatou ali mais de um mês, né? Mais de um mês. Demorou. Assim, para mim, assim, eu acho que as leis deveriam ser assim, ou suspendia realmente as eleições, ou seria feito porque não mudou em nada. Simplesmente prorrogou uma data, esticou o processo eleitoral, que eu acho que foi pior. Porque se tivesse acontecido as eleições em outubro normal, como estava programado, na primeira semana de outubro, seria tranquilo, mas jogaram para dia 15 de novembro, então foi mais de um mês. Durante esse adiamento, essa coisa, você já sabia, já sentia que não ia ser reeleito, tinha uma esperança maior? Não sabia que não seria reeleito, não. Assim, a minha campanha foi uma campanha muito bonita, uma campanha muito decente. As pessoas, a gente via no semblante das pessoas aquele desejo de continuar. A campanha foi bem, mesmo com todos os problemas, com as dificuldades da pandemia, assim, mas a gente sentia que o povo abraçava, o povo estava querendo. Mas também, como eu falei no início e volto a repetir, eu também estava enfrentando um adversário também que vinha numa crescência. Então isso a gente também não pode menosprezar. Sabia que... Haroldo, você teve uma gestão em Ibicoara e assim, a gente acompanha, né, pelas redes sociais, tá sempre notícia, o interior baiano tá sempre pautando em Ibicoara. O que você considera naquele período ali da sua gestão que foi assim o carro-chefe da sua gestão, que você fala assim, rapaz, nessa área eu acho que a nossa gestão pode ser considerada uma referência? Saúde para mim foi o carro-chefe principal do nosso município. Eu falei com vocês que eu tive uma entrevista há um tempo atrás no estúdio lá do interior baiano em Salvador e falei como foi que aconteceu essa questão da saúde de Ibicoara e volto a repetir. O meu carro-chefe da minha gestão, da nossa gestão, foi saúde. A saúde do nosso município funcionava. Nós conseguimos colocar para funcionar. Houve bastante melhoria, demais, né? Implementação de postos, coisas assim. Demais o que você imaginar em Ibicoara era referência. O que você destaca assim pra gente? Especialistas. Antigamente você, em minha cidade, em Ibicoara, para você procurar um ortopedista, um ginecologista, enfim, qualquer um dessas especialidades precisava vir aqui para Vitória da Conquista ou Salvador. E nós fizemos um programa disso lá. Então, nós levamos esses especialistas para atender lá em Ibicoara. E, assim, o desafio maior, na verdade, não é simplesmente você diagnosticar uma doença do paciente. Era a questão de você diagnosticar e curar. Você ia ter que ir até o final. Então, esse que foi um avanço da saúde. Então, que é simplesmente você diagnosticar uma doença do paciente e você entregar para ele, então acho que isso aí não resolve. Acho que o interessante é você diagnosticar e você ir até o final na cura. Tratar, né? E isso nós fizemos. Fizemos aquisição de ambulâncias, reformas dos PSFs. É uma coisa assim, sabe, medicamentos. E Ibicoara era referência, realmente. Isso eu falo assim com propriedade. A população hoje sabe do que eu estou falando aqui, tem conhecimento. Então, Ibicoara foi referência na saúde.
A gente tinha convênios com todos os hospitais aqui em Vitória da Conquista, no IBR, por exemplo. Nós somos uma das prefeituras que o IBR renovava os convênios de anos após ano. A saúde, a gestão municipal, a gente tem uma obrigação de gastar dos recursos do município 15%. Nós nunca ficamos um mês. Sempre a gente utilizava em média de 22% até 25% na saúde. Então a gente esticava esse orçamento. A gente esticava esse orçamento porque eu sabia que a reivindicação do povo é saúde. E hoje, não é falando mal de gestão, eu não sei, vou entrar nesse mérito aqui agora, e falando hoje, a reivindicação hoje do povo, e eu falei em algumas reuniões lá em Ibicoara, eu falo que eu vou ter que refazer tudo isso, esse papel totalmente, o que eu fiz em 2016, vou ter que refazer agora. Porque hoje o que o povo clama lá é saúde. Haroldo, talvez assim, agora a gente falou de saúde como carro-chefe, né? Sim. Se você tivesse um ponto que você fala assim, pô, né, num próximo mandato, num possível próximo mandato, esse ponto eu vou dar uma atenção que eu acho que foi o aprendizado, digamos assim, né? Na saúde? Ou no geral? Não, que você, assim, um ponto que você, no seu primeiro mandato, você fala, pô, esse ponto eu acho que eu não dei atenção devida e agora, no próximo, eu vou... Sim. Uma correção de rota, digamos assim. Sim. Ó, eu vou começar pela saúde. Na questão da saúde, como eu falei no início aqui, o nosso distrito lá, chamado Cascavel, ele é maior que a sede. Na nossa época, nós conseguimos colocar no PSF de Cascavel atendimento na saúde até a meia-noite com médico. Você sabe que o PSF não atende, mas em Cascavel é diferente. Ele é 24 horas lá, mesmo nós conseguimos 24 horas com enfermeiros. Mas a gente conseguimos no final do mandato lá, com o médico até meia-noite. Então, assim, eu acho que o desafio na saúde é você levar um atendimento melhor para Cascavel. Cascavel é considerado uma cidade. Por curiosidade, em número de habitantes, como é que é a diferença de Cascavel e a sede? Ó, eu vou falar para você aqui, assim, Ibicoara hoje está em média de 24 mil habitantes. Acredito que 60, 65% a 70% é em Cascavel. A diferença é bem grande. É bem grande. Cascavel é muito grande. Hoje Cascavel tem um bairro lá, que é assim, chamado Renascer, é uma cidade. O Renascer é muito grande. Isso tudo também graças ao empreendimento que tem lá, né? De umas fazendas que hoje se encontra em Ibicoara, que é onde é o recurso nosso, a renda principal de Ibicoara hoje. Uma das principais é o investimento dessas grandes empresas, né? Hoje, você tem ideia, uma Igarashi, por exemplo, ela deve ter hoje mais de 3 mil funcionários de carteira assinada. Então, isso é E continua crescendo, né? Sim. E assim, com relação a outros aspectos, assim, na minha gestão, a gente não teve, assim, o êxito de grandes obras. Eu não tive isso. Eu sou muito categórico em falar. Na verdade, hoje, a gestão atual, o governo do estado fez um empenho muito grande lá hoje. Ibicoara recebeu várias e várias obras do governo do estado. Está sendo executada lá, algumas já foram contempladas. Eu acho que isso foi um diferencial. E assim, o diferenciado nosso lá, na verdade, da nossa gestão foi o contato com o povo. Eu acho que quem mora na cidade pequena como nós, em Ibicoara, acho que o contato com o povo, ele sente muito essa falta. Criar laço, né? Criar laços. O cidadão gosta. A gente chama de uma gestão mais humanizada. Mais humanizada. E para mim ainda continua sendo assim, viu? Eu acho que a saúde ainda continua sendo, porque se era uma coisa que estava funcionando e foi interrompida. E claro, é óbvio que toda gestão tem suas falhas, né? A gente precisa sentar para rever realmente onde você errou e você corrigir, mas as nossas secretarias funcionavam. Hoje, um potencial de Ibicoara, como você mesmo mencionou há instantes aí, é a questão do turismo. O turismo de Ibicoara hoje, e também está necessitando de mais um avanço, né? Tem mais umas divulgações. Nós começamos. Não estou dizendo também que a atual não esteja fazendo isso, mas a gente precisa incrementar mais. Claro, o potencial tem de sobra, né? Ibicoara é referência em cachoeira, em trilha, em coisa. Sim. Só para constar aqui, viu, Júlia? Você já foi. Todo convidado que vem aqui de uma cidade diferente, rapaz, fica parecendo que eu... gente, não, é mentira. Se for, até mostra as vezes. Eu quero que você me mostre provas, fotos, porque todo convidado... Eu fui ele na Cachoeira do Buracão, que eu acho que é a referência. Eu já fui também. Sim. Fui na Véu de Noiva, na Licori. Agora eu não fui na Fumacinha, porque tava chovendo no dia. O guia fez aquela, rapaz, você vai escorregar, aí é uma trilha mais pesada. Eu aguentei a mão.
tô devendo essa visita lá. Aí, Vou, inclusive, tomar um cafezinho lá comigo, Haroldo. Aí, será um prazer. Mas lá realmente é belíssimo. Nosso colega Mãozinho aqui, ele já fez essa fumacinha, falou que foi brava. Foi brava, mas que é muito linda. Gente, um recadinho aqui pra vocês, só pra lembrar, é sempre bom lembrar, interiorbaiano.com.br é o nosso site, o nosso portal. Acessa lá, tem matérias, tem os nossos podcasts, os convidados que já passaram por aqui, tem notícias de Ibicoara, de Vitória da Conquista, da região. Então, assim, o nosso site é completo, né? É recheado. E não só o site, tem mais coisa. Tem mais coisa assim. Tem o YouTube, você que acompanha pelo YouTube, que gosta de não quer só escutar o podcast, que também assistir. Então pega aí, vasculha o canal. Tem no muita canal tem muita coisa legal. Tem as entrevistas anteriores e tem os cortes das entrevistas. Muitos pontos interessantes aí dos nossos convidados. Verdade. Já facilita aí os cortes. Se quiser mandar, compartilhar, chama os amigos, segue, se inscreve. Estamos aí nas redes. E fica ligado no Instagram, viu? No Instagram do Interior Baiano tem outros cortes também, cortes daquele jeito. Mais pontuais, assim, né? E Spotify também, quem estiver ouvindo a gente no Spotify, compartilha aí com o pessoal, escuta a gente indo pro trabalho, indo pra academia. Estamos nas redes, procura Interior Baiano Notícias, que vai ter tudo. Instagram, YouTube, Spotify, Facebook também. Isso aí. Estamos na mídia. E vamos lá. Agora, indo para um âmbito mais político, mais centrado em Ibicoara mesmo, como que você avalia a atual gestão do prefeito? É o prefeito Gil, de lá, né? Sim. Como é que você vê a gestão dele hoje? Como é que você vê Ibicoara hoje? O que dá a sua opinião pra gente? Ibicoara foi como eu falei há instantes, né? Ele também tinha o desejo de fazer um trabalho para o Ibicoara e chegou. O povo também votou nele e confiou nele nesse trabalho. O que eu posso falar de Ibicoara é o seguinte... o povo hoje sente falta do gestor Haroldo. Isso é fato. Não quer dizer também que ele também não esteja fazendo nada. Não é isso, a palavra não é essa. Como eu falei, o governador do estado deu um incentivo muito grande. Ibicoara hoje, para você ter uma ideia assim, foram mais de 100 milhões de obras destinadas do governo do estado lá em Ibicoara. Então, assim, hoje o que Ibicoara tem realmente vários setores hoje de desenvolvimento. Mas muito em função um investimento dessa questão alto, do né? estado, né? Em função do estado. Dá Dá para você entender assim um pouquinho. Eu não tive esse êxito, essa vamos dizer assim, essa sorte de ter esses investimentos do governo do estado lá na minha gestão. Foi mais com recurso próprio mesmo. E como eu dediquei o meu recurso próprio, a maior parte para a saúde, também ela não sobra também para você fazer grandes obras. Obras de pequeno porte nós fizemos. Alguns sistemas de água e tal. Mas, assim, com relação a Ibicoara, o prefeito, eu acho que o povo, o que clama lá hoje muito, que chega até mim aqui nas redes sociais e tudo, é a questão de saúde. É a questão de saúde e a questão também humanitária também da atual gestão. Mas eu acho que eu não vou focar muito nisso aqui, porque... provavelmente nós iremos nos enfrentar o ano que vem nas ruas, então isso vai ser um... Então você já viu aqui que ele pretende se recandidatar, Pretendo. Então a gente vai chegar nessa perguntinha aí também, mas antes disso, só mais um ganchinho da atual gestão. Você poderia dizer alguns pontos positivos e negativos? Você poderia elencar alguns pra gente que você vê? Assim, dois aspectos de cada eu acho que o positivo de Ibicoara foi isso que eu falei, grandes obras do governo do estado, tem demais. Para mim, acho que é o ponto positivo. E obras que vêm para o município é sempre muito bem-vinda. Né? Para mim, acho que isso é o fundamental. Eu acho que independente de onde venha, mas que venha para melhorar seu município, eu acho que tem que ser bem-vinda. Eu acho que a gente tem até vou até entrar pegar um gancho aqui de duas obras que nós conseguimos com a emenda do nosso deputado, e houve uma certa rejeição da atual prefeitura, da atual gestão, para liberar para que as empresas venham a executar essas obras dentro do município, porque elas precisam de autorização do município. E por questões políticas ele acha que não. Né? Então, isso é compreensível. Mas, assim, eu acho que de positivo são as grandes obras do governo do estado que está sendo executada lá no município. Obras de grande porte mesmo. 2 colégios, asfalto, pavimentações, muito de grande porte mesmo. Delegacia. Então, assim, isso aí, para mim, é o positivo. E o negativo é o que eu sempre falo. Para mim, é a saúde. Eu acho que é o que o povo mais clama. E é ali na ponta, né? É na ponta. Para mim, é a saúde. É isso aí. Faltando aqui pouco mais de um ano para as eleições. Você já falou aí que pretende ser candidato. E como está a organização do grupo? Porque a gente sabe que
principalmente nas menores cidades, existe a formação de grupos políticos, né? Na verdade, em todas as cidades, né? Mas acho que numa cidade de menor porte, isso é mais latente, força, isso é mais evidente, né? E como está essa formação de grupo? Essa formação também de chapa para 2024? A formação de grupo é o seguinte, lá eu ainda tenho assim, uma isonomia com o meu grupo, né? O candidato ainda de oposição, para enfrentar, o nome mais cotado também é o meu. Já surge boatos. Existem outros nomes lá. Né? E eu sempre falo, eu não tenho ambição pelo poder. Eu acho que o importante é Ibicoara voltar a brilhar novamente. Se for para ser Haroldo, nós estamos prontos. Eu estou pronto para ser candidato novamente. Se tiver nomes lá e estiver melhor do que Haroldo também apoia, não tem problema nenhum. Acho que o que não pode continuar é o povo sofrendo. Mas assim, com relação a minha pessoa, as comunidades, o grupo político, os cabos eleitorais, as lideranças das regiões, os povoados, que cidade pequena tem muito isso, a gente continua intacto, continuo com contato com todos eles. Então, assim, todos eles, o desejo é que eu retorne. É normal, é natural no processo eleitoral surgir novos nomes. Uhum. Pelo menos que coloque o nome. Pronto. Mas aí lá na frente nós vamos aliar. A conjuntura de uma chapa no interior como Ibicoara, cidades pequenas como Ibicoara, a gente costuma dizer também que a questão do, vamos dizer assim, quem encabeça a chapa, prefeito e vice, o vice é uma questão de muito lá na frente, é bem lá na frente. Porque pode surgir acordos, pode surgir uma pessoa, outra, um vereador ou uma liderança de uma outra localidade e a gente se sentar para unir em prol do povo. Eu acho que a questão mais principal é essa. Bom, é isso. Depende da vontade do povo, mas assim, a sua vontade de voltar a ser prefeito é grande também, né? Sim, é bem evidente isso. Bem evidente. Muito para você tentar resgatar o que você estava fazendo, um trabalho. A gente vinha fazendo um trabalho. Claro que todo trabalho, toda gestão tem suas dificuldades, tem seus problemas. E nós iríamos corrigir. A gente iria corrigir no segundo mandato. Mas a opinião do povo foi maior. Preferiu uma mudança. A gente tem que respeitar, eu respeito a decisão do povo. É logicamente que agora, se a gente tiver uma nova oportunidade, o povo confiar em você novamente, isso você vai ter que rever onde você errou para você consertar. Eu falo assim, muitas das vezes a gente fala isso, não é por questão de se autoconfiança e nem estar se enaltecendo, mas assim, em poucos municípios tem assim, ex-prefeitos que o povo clama pela volta. Mas em Ibicoara eu falo isso. A gente escuta isso nas redondezas, nas cidades vizinhas. Ibicoara, na gestão de Haroldo, era uma, hoje é outra. Então, se hoje o povo clama por Haroldo voltar. Mas vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo, vou fazer minha parte. E vamos lá ver o que o povo, quem manda, na verdade, é o povo. É isso mesmo. Tem que combinar, sempre a eleição é isso, né? A gente tem que combinar com... Tem que combinar com o povo. Com o eleitor. É o povo que tem que decidir. O poder é dele. Haroldo, a gente tá aqui caminhando já pra reta final do nosso bate-papo, mas ainda não acabou, ainda tem muita coisa. É verdade. E a gente vai fazer... Tem uma dinâmica aqui que o pessoal já conhece. Quem assiste, quem acompanha o Interior Baiano Notícias já sabe que a gente sempre faz. E hoje a gente vai fazer em dose dupla. Vai ser diferente, gente. Hoje o Will preparou aí uma duplicata dessa pergunta. Vou fazer... a mesma pergunta, mas assim, vou fazer uma, Júlia outra, e você vai entender aqui que uma vai ser diferente da outra. Certo. A primeira é o seguinte, eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 para a sua gestão em Ibicoara e fizesse uma breve justificativa do porquê da nota. 8. Eu digo 8, não cheguei a 10 porque acho que faltou um pouquinho mais de comprometimento das minhas secretarias com o povo, com o público. Faltou mais um pouquinho disso. A minha parte eu fiz. E faltou esse detalhe. Para mim, faltou esse detalhe que nós iríamos ajustar no segundo mandato. Mas, para mim, o positivo foi esse. Pronto. Aí eu vou pegar essa pergunta e vou trazer agora para o atual prefeito. Se você pudesse dar uma nota, você já falou, né, como você analisa a gestão dele atual, mas trazendo para número de 0 a 10, qual a nota dele? 6. E por quê? É isso que eu estou te falando. Assim, eu dou 6 pela seguinte questão. Eu acho que o município tem muitos investimentos do governo do estado, mas o recurso próprio, o recurso do município, a gente não vê onde está sendo aplicado. Pronto. Principalmente na área da saúde. Rapaz,
Pronto. Gostei. Ele foi direto, boas notas. Direto, justificou a nota, no caso, né? Maravilha. É assim. Assim que a gente gosta. Bom, gente, só para reforçar aqui, interiorbaiano.com.br, acessa aí o nosso site, tá bom? Estamos nas redes, procura aí. O site é diariamente atualizado, tá bom? Então, assim, tem notícia de hoje, tem notícia de Ibicoara já rodando aí, os podcasts, os convidados, os desdobramentos dos convidados que já passaram por aqui, tá bom? Ibicoara tá estreando aqui hoje, né? Não, no podcast, no caso. Podcast. Notícia já tinha. Mas então acessa lá interiorbaiano.com.br, procura a gente aí nas redes sociais. E agora, vamos encerrar esse papo aqui que tá muito bom, mas a gente tem que encerrar. Só que a gente encerra de um jeito com um quadro bem dinâmico aqui. Sim, a gente vai dar uma brincada aqui, que nós selecionamos 8 nomes, 8 pessoas aqui da sua área, da política regional, municipal, estadual, nacional. E aí a gente pede para você uma definição, ou em uma palavra, ou numa breve frase. Então o pessoal de casa já conhece aí. E eu acho que eu vou começar? Não. Eu começo. Eu peguei os números pares, vai. Você começa legal. hoje. Vamos lá. Ó, primeiro nome, Rui Costa. Fenômeno. ACM Neto. Um grande líder. Otto Alencar. Fenômeno também. É um exemplo de senador. Diego Coronel. Deputado atuante 100%. É um homem que traz demais para a Bahia. Gil. Político. Arnaldo Pires. Foi um gestor. Bolsonaro. Não vou dizer... É meio que, vamos dizer assim, faltou muito para... Falou muito e fez pouco para o Brasil. E Lula. Um fenômeno. É um homem fora do normal, é um cara humanitário, é um homem que pensa no povo. Eu acho que a definição principal dele é isso. Ele é muito humano. Pronto, 8 nomes. 8 nomes. Definidos. Justificados. Muito bom. Feito e atendido. É isso aí. Haroldo, olha só, a gente só tem a agradecer a sua participação. Foi um bate-papo super legal, descontraído. Rapaz, Obrigadão. Até quando a gente apertou, tentou fazer ali um negócio, ele saiu tranquilo. Deu a nota, encarou de frente. Na próxima, aqui. Da próxima vez a gente vai ter que apertar mais. É porque a gente tem esse cuidado, né? Mas eu tô sentindo que a gente pode apertar mais nossos convidados. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar levando as notícias do nosso município, né, as minhas opiniões, e deixar aqui um recado para o povo de Ibicoara. Estou à disposição. O poder, como eu sempre gosto de falar nas redes sociais, o poder é de vocês, o poder é do povo. E Haroldo está à disposição. Maravilha. E o interior baiano está de portas abertas aqui também para Haroldo, para Ibicoara. Isso aí. Só chegar. Eu quero te agradecer também, Will. Obrigado, Júlia. Pela companhia de sempre. Eu também agradeço. Pronto. E obrigada a você que está nos assistindo, nos acompanhando. Fica de olho aí nos próximos episódios, tá bom? E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.